E aí pessoal, Tube, Fox BR na área, e nesse vídeo falando sobre o 12º episódio da 6ª temporada de The Walking Dead, que acabou de acabar, levando em consideração os vários momentos importantes ou os personagens que mais se associaram com a trama geral, que ajudaram no desenvolvimento do mesmo, e enfim, os vários pontos mais importantes, tipo, resumidamente, esse episódio se diferenciou em várias questões, mostrou coisas muito chamativas mesmo, enfim, vamos começar com essa análise. Então, o primeiro ponto que tem que ser comentado sobre esse episódio é o início. Tipo, o início foi muito diferente em comparação a qualquer episódio já feito de The Walking Dead. Foi um início estranho, né? Engraçado, tinha uma musiquinha, né? Tinha a Carol caminhando, tinha uma zumbi meio lá esquisita lá que ela matou. Ela tá fazendo biscoito, entregando pra todo mundo, enfim. O lado humorístico da coisa, né? Depois que Alexandria passou por vários momentos de tensão, horror, suspense, sangue, morte, deu pra ver que essa segunda parte da 6ª temporada está demonstrando alguns momentos interessantes, engraçados. E isso é até legal porque mostra uma certa originalidade. Eu gostei desse início, né? Eu acho que The Walking Dead não é só horror, suspense. Eu acho que tem que ter aquele momento social, aquele momento de felicidade, o que raramente é mostrado, sabe, nas temporadas anteriores de The Walking Dead. Mas assim, infelizmente foi um momento curto, né? Mas claro, tinha que ser só atribuído à introdução do episódio. E logo em seguida tivemos um momento bastante interessante, que foi o momento da igreja, né? Que o Rick Grimes se posicionou perante todos, ou pelo menos uma boa parte da população de Alexandria, e ele começou a falar sobre os salvadores. Ok, esse momento foi importante por vários pontos. O primeiro deles é a postura de líder, né? Ele ficou exposto, todo mundo ouvindo a palavra dele, ninguém questionando a posição dele lá na frente, todo mundo aceitando de boa, e ele expondo, né, a sua capacidade. Junto a isso tivemos um conflito legal dele com o Morgan Jones, né, que ele teve mais ou menos deu um ar de um conflito meio político, né, que o Rick Grimes queria agressividade enquanto o Morgan queria conversa. Eu, pessoalmente, eu não consigo aguentar mais esse personagem, mas o legal dessa discussão é que deu pra ver os dois lados. Muito bem mesmo, né? O Rick Grimes, mesmo mantendo uma certa postura de ditador, ou alguém que não quer mais saber de conversa e sim porrada, né? E matar a galera toda, ele ainda manteve uma certa postura de democrático, né? Uma democracia. Ele falou, vamos votar, né? Quem concorda comigo, quem concorda com o Morgan. Então foi legal, né? Ele conseguiu manter a ordem sem nenhum tipo de associação com um tipo de regime inadequado para a maioria das pessoas. Agora, em relação ao Morgan, ele tem que parar com isso. Eu não aguento mais ele falando de conversar, enfim. Eu não tô vendo mudança nenhuma em relação a esse personagem, mas o Rick Grimes ele fez um papel muito legal nessa parte do episódio. Agora, em seguida tivemos, deu pra ver no resto do episódio que a Carol foi moderadamente focada, né? Teve vários momentos interessantes. Entre esses momentos tivemos uma parte que ela começou a escrever uma lista, né? Onde ela colocou alguns nomes que eram apenas as pessoas que ela matou nas temporadas anteriores. Isso é um tanto interessante, mas não foi explicado muito bem o motivo dela ter feito isso, né? De onde surgiu esse incômodo, essa necessidade? Talvez pela perda do Sam, não sei, das pessoas que ela ama, não sabemos. Mas aconteceu algo muito estranho, que foi a aproximação dela com o Tobin, ao ponto dela beijar ele. Assim, eu tô mais ou menos de boa com a Michonne, né, com o Rick e a Michonne, tipo, tudo bem, passou algumas semanas, de acordo com o Toby, do episódio 8 até o episódio 9, então é até meio que adequado esse salto, ou foi do episódio 9 até o episódio 10? Foi do 9 até o 10, deu um salto de algumas semanas, então eu até concordo com essa união, mas em relação a Carol e o Toby, eu nunca vi esses dois conversando, e eu acho muito estranho, sacou? Eles do nada se beijarem, sacou? Eu não sei se foi apenas um beijo, tipo, de amizade, enfim, não sei como é que funciona as paradas lá, mas, tipo, eu achei muito estranho mesmo, mas vamos ver como é que isso vai se desenvolver lá na frente. Mas junto a isso, tivemos uma metáfora envolvendo a questão de mãe, a posição de mãe da Carol na sociedade, né? O Tobin falou, você é a mãe de todo mundo, você pode ter perdido os seus filhos, mas você continua sendo uma mãe. Eu achei isso um momento bonito, mas que resultou nesse momento estranho que eu falei, que foi a união dos dois. Agora, se é temporário ou realmente algo, uma relação fortificada, nós não sabemos.
Agora, falando de relacionamentos, teve uma trama bem legal envolvendo o Abraham e a Rosita, que foi simplesmente a separação dos dois. É muito raro ver um casal se separando, porque The Walking Dead normalmente se foca em unir pessoas e não separar elas, e o Abraham simplesmente se separou porque ele realmente admitiu que está interessado em outra, de modo indireto. Isso foi legal, né? Infelizmente não foi tão focado assim, mas o momento que apareceu a separação dos dois, a Rosita sofrendo, blá blá blá, foi um momento triste, né? Mas eu achei muito legal mesmo esse desenvolvimento da trama, né? Nenhum relacionamento é perfeito. E alguns, infelizmente, terminam. E foi o que aconteceu. Isso é realidade. E eu achei isso muito legal mesmo. Aí o grupo saiu, né, de Alexandria e foi partindo para a estrada, né? O episódio foi dividido em 3 partes. Alexandria, estrada, invasão. Na questão da estrada, não teve muita coisa, foi mais um planejamento de trazer a cabeça do Gregory para os salvadores, mas junto a isso teve uma menção interessante da Rosita e Carol conversando sobre o Morgan e sua atitude de pacificação, de proteger o lobo e a Denise no meio. Então assim, isso não foi tão importante pro episódio, mas é uma pequena menção que isso pode se tornar uma trama até terciária. Né? Uma coisa não tão importante assim, mas pode crescer no decorrer dos próximos episódios ou até mesmo na próxima temporada. Então o Morgan realmente pode estar ferrado em relação às suas atitudes perante essas mulheres que não têm medo de matar. Então uma coisa bem interessante mesmo. Vamos ver como é que isso vai se desenvolver lá na frente. E agora entraremos na última parte do episódio, que foi a questão da invasão. Vamos falar a respeito disso. O primeiro ponto que eu tenho que falar em relação a essa parte do episódio, né, esse fragmento, que no caso é a última parte, foi a participação muito chamativa mesmo do Padre Gabriel, que demonstrou ser um cara até mesmo humorístico, falando, bom, eu vou usar essa roupa porque eu não quero perder a minha essência, e também os salvadores não vão me ver no escuro, né? Então uma coisa um tanto engraçada, o Rick Grimes até se aproximou um pouco dele, como também a participação do Riff. Né? Pô, o cara tava abandonado nos últimos episódios e agora ele até começou a falar também. Isso foi legal. E o Padre Gabriel também matou um cara fazendo umas menções, umas frases de efeito relacionadas com a Bíblia. E foi um lance muito, muito maneiro mesmo pro personagem, né? Uma aparição, né? Uma posição adequada de herói, né? De uma pessoa correta, que salva as pessoas. Enfim, o cara conseguiu melhorar muito de um episódio pro outro. E foi uma coisa realmente natural. Que ele treinou e tudo mais. Agora, junto a isso, a tensão foi aumentando, né? O grupo do Rick entrando no local, matando os salvadores, sai o pessoal dormindo. Então, foi um momento de tensão, de suspense, de saber um pouco da postura dos salvadores com maior aprofundamento. E junto a isso, tivemos um momento de angústia, né? Um sofrimento no silêncio envolvendo o Glenn e o Riff. Que ambos tinham o trabalho de matar os salvadores que estavam dormindo, então eles tinham que meter a faca na cabeça, atravessar, perfurar e matar, né, acertando o cérebro. Isso é uma coisa pesada realmente, né, para quem vai fazer essa ação, e o Glenn, sendo um personagem que raramente mata pessoas, fazer isso realmente foi uma dor para ele, deu para sentir isso. E o Riff realmente não queria fazer isso, né? O Glenn até se posicionou para fazer isso por ele, então deu pra ver aquela angústia entre os dois personagens. Então foi uma questão psicológica muito legal, muito bem explorada. E logo em seguida, o Glenn acabou vendo na parede algumas imagens de cabeças sendo estouradas no chão. Ai, que delícia! Mano do céu, cara, Lucille, velho, Negan Jeffrey Dean Morgan. O Glenn viu aquilo. O Glenn, nos quadrinhos, acontece uma parada mais ou menos assim semelhante. Eu não vou dar spoiler, já só acabei de dar uma dica, mas nossa, foi uma menção muito foda, cara. Foi uma menção foda demais. E isso indica que não foi só o cara da Colônia Hilltop, nem possivelmente alguém de Alexandria que vai morrer assim, mas o Negan deve ter matado muito mais pessoas de outras comunidades, talvez. Então, cara, tá uma coisa muito legal, porque explorou mais a parte interna dos salvadores, como é que o Negan se posiciona e tudo mais, então foi muito legal mesmo, e no final das contas teve um tiroteio, né? O alarme ligou, teve um tiroteio, maior tensão, nananã, e no final das contas, no lado externo, né, nós tivemos uma discussão leve, né, não foi nada demais, entre a Carol e a Meg. Agora, foi uma coisa curta mesmo, não foi nada demais. Porém, se nós analisarmos o porquê da Carol estar incomodada pela participação da Meg naquela missão, nós podemos ver uma questão psicológica muito forte. A Carol perdeu a filha. Ela é uma mãe, né, pro grupo agora. E a Meg tá grávida. Imagina se a Meg sofresse um ferimento e perdesse a filha. A Carol não ia conseguir aguentar. Ela ia se sentir incomodada, ia sentir uma dor interna, e é por isso que ela queria que a Meg voltasse para Alexandria, né? Ficou uma coisa até clara no episódio isso, né? Pô, a Carol foi uma mãe e quer proteger a Meg. Tudo bem, isso é normal. Então, assim,
foi uma coisa muito legal mesmo. Enfim, o episódio foi indo, mais tiroteio, mais conversa e tudo mais, e no final das contas teve um momento até de pacificação, com uma musiquinha de fundo tocando, porra, parece um clipe musical, um troço maneiro, multishow, um troço mais ou menos, sei lá, um lance, uma parada divertida. E eu achei interessante que a Tara e o Riff acabaram pegando o meio de transporte e indo embora. Foi mencionado que eles iam ir para iam explorar o território ou algo assim. Até o Riff falou, não, eu quero ir embora, blá blá blá. Vale lembrar, cara, que o Riff, o ator, né, ele vai entrar em 24 horas. E a Tara teve um lance lá no elenco, que ela tava grávida e tudo mais. Então, será que isso foi uma despedida dos personagens? Eu vou falar disso num próximo vídeo aí, mas foi um lance curioso, né? Será que eles saíram da série já? Nós não sabemos. Né? Será que eles vão aparecer de novo? Enfim, foi um momento legal, né? Foi uma musiquinha, bateu uma música, apareceu um motoqueiro, e no final das contas, a Meg e a Carol foram capturadas. A gente não sabe como, só vai ser mostrado no próximo episódio, de acordo com a promo, mas o grupo do Rick acabou em encrenca de novo. Dessa vez, nós não sabemos se são os salvadores, até pode ser, mas deu pra ver uma tensão, né? Deu pra ver uma tensão, os caras estão invisíveis, nós não sabemos onde eles estão, o que eles estão fazendo, o que eles estão, como eles estão armados. Então, o final, né, o gancho foi muito poderoso. Eu acho que foi o estilo mais ou menos Breaking Bad da vida, sacou? E eu, cara, eu adoro os finais de Breaking Bad. Eu posso não gostar muito da temática tráfico de drogas e, enfim, eu não vou entrar em Breaking Bad da vida, mas o gancho eu achei genial. Então assim, cara, de modo geral, o episódio, eu gostei muito da participação de personagens secundários, todos mostraram se impondo contra seus próprios limites para enfrentar um inimigo em comum. Eu não gostei muito da atitude do Morgan e da aproximação da Carol com o Tobin, né? Eu achei meio esquisito. Mas como nota, tipo, levando em consideração as cenas de ação, a questão psicológica, a tensão aumentando, o suspense, eu vou dar nota 9. Foi um ótimo episódio mesmo. Como eu disse, teve alguns probleminhas que eu considero negativas, mas o episódio, cara, a grande parte do episódio foi genial. Então, como nota, vai ser nota 9. Se você acha que a nota deve ser maior ou menor, você pode comentar aqui embaixo nos comentários. Como também você pode no canal, compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então, esse é um vídeo, espero que você tenha gostado. Foco só com o BR para o próximo vídeo. Valeu!